As desigualdades entre as diferentes regiões constituem um entrave histórico para o desenvolvimento econômico e social do Brasil. Quais os custos fiscais das políticas regionais colocadas em prática até agora? O consultor legislativo Luiz Ricardo Cavalcante levantou os dados disponíveis no período de 2009 a 2013 e elaborou um estudo sobre o qual nós vamos conversar aqui no Cidadania. Seja bem-vindo, Luiz Ricardo. Obrigado, Paulo. Bom, por que motivo você realizou esse estudo? O que te chamou a atenção? Bom, lá na consultoria a gente recebe frequentemente demandas, né, para avaliar projetos de lei relativos a iniciativas voltadas para o desenvolvimento regional. Então eu achei que valeria a pena tabular os dados e sistematizar de maneira bastante estruturada, metodológica, quais seriam os custos associados a iniciativas como a Zona Franca de Manaus, como a Sudene, como a Sudan, como os investimentos dirigidos para as regiões menos desenvolvidas. A ideia, então, foi fazer uma coisa abrangente e que representasse o total dos custos das políticas de desenvolvimento regional no Brasil. Do ponto de vista da história, pode-se dizer que esses programas de desenvolvimento regional se iniciaram na era pós-Vargas, já na democracia? Normalmente a gente fala meados do século XX, não é? Se a gente olhar a década de 40, já tem algumas iniciativas. Na década de 50 é que a gente tem a criação da Zona Franca propriamente dita, remete à década de 50. Mas antes disso a gente tinha a Suframa, a Sudene. Na verdade, Sudene não são 59, né? A Sudene foi criada em 59. Celso Furtado, né? Exato. Foi o GTDN, não é? Que era liderado por Celso Furtado. Que era um grupo de trabalho do desenvolvimento do Nordeste. O grupo de trabalho para o desenvolvimento do Nordeste que diagnosticou as grandes diferenças de renda que existiam entre o Nordeste e o restante do Brasil e propôs um conjunto de políticas cujo foco era basicamente a atração de investimentos produtivos para a região Nordeste, né? Isso foi a Sudene, criada em 59. Mas antes disso teve o Banco do Nordeste, que foi criado em 1952 e que começou a operar efetivamente em 1954. Algumas iniciativas para a Amazônia já na década de 40, né? Então a gente se refere como meados do século XX, como sendo o marco inicial, digamos, das políticas de desenvolvimento regional no Brasil. Bom, você focou o seu estudo nos custos fiscais, ou seja, quanto custa para a nação bancar esses projetos de desenvolvimento regional. Por que você escolheu o período de 2009 a 2013? Que é o mais recente? Exato, porque era o mais recente e também pela disponibilidade de dados, né? Porque quando a gente vai muito para trás, já começa a ficar difícil levantar os dados na LOA, enfim, os dados disponíveis eram relativos a esse período, né? Quando você analisou os dados nesse estudo, chama a atenção de quem lê assim, à primeira vista, que a região norte é bastante contemplada em termos percentuais, né? É verdade, 55% dos custos totais são dirigidos para a região norte, aí sobretudo por conta da Zona Franca de Manaus, né? Esses custos são formados por incentivos fiscais também, e aí os incentivos fiscais dirigidos para a Zona Franca são muito representativos. Isso explica porque mais da metade dos recursos acabam sendo dirigidos lá para a região norte. Explica esses custos fiscais, eles englobam o quê? Então, são três rubricas principais, na verdade. A primeira delas são os incentivos fiscais, ou seja, as renúncias fiscais, aquilo que o governo deixa de arrecadar para incentivar que um determinado empreendimento se localize nas regiões menos desenvolvidas. O governo federal, no caso. O governo federal. Esse foi um recorte que nós fizemos, porque existem sim renúncias fiscais oferecidas por governos estaduais, mas a gente adotou um critério que a gente queria ver sob o ponto de vista de uma jurisdição superior territorialmente, ou seja, a União em relação às regiões, que é o foco do trabalho. Mas existem sim incentivos também concedidos pelos estados. A gente simplesmente não tratou desse assunto no trabalho. Ou seja, não são cumulativos no seu estudo. Você não são cumulativos no estudo. A quanto a nação renuncia, né, à arrecadação fiscal para beneficiar essas regiões. Exatamente. E a primeira rubrica era essa das renúncias fiscais. Aí está a Zona Franca, explica por que a região norte absorve um percentual tão grande dos recursos, né? O outro critério que você utilizou foi quantificar no percentual do PIB quanto representa o custo em termos de percentagem dentro do PIB e o que representa isso em relação ao programa Bolsa Família, que é o programa, digamos assim, o programa-chave do governo federal, tem sido pelo menos de 2003 para cá. Pois é, a gente concluiu que os custos totais em 2013 alcançaram mais ou menos 54 bilhões de reais e isso dá 1,1% do PIB naquela ocasião.
E a gente comparou também com o custo total do programa Bolsa Família, que é da ordem aí de uns 25 bilhões por ano, para fornecer ao leitor uma ideia relativa, não é, uma ideia de ordem de grandeza do que significam as políticas de desenvolvimento regional no Brasil. E o que representa isso, essa comparação? Explica para a gente o que você quis dizer com isso aí. Você quis ressaltar que a efetividade do Bolsa Família, ao mesmo tempo, comparar com o gasto com os programas regionais. Basicamente eu quis dar uma ideia de quanto custa a política regional. A gente não pode muito falar em efetividade, porque nós não fizemos, nem para as políticas regionais, nem para o Bolsa Família ou qualquer outro programa, uma análise de custo-benefício. É isso sim que justificaria, não é? Confrontar quanto se gasta em política regional versus os benefícios que essas ações geram para o país, não é? Tanto quanto isso se faz frequentemente, por exemplo, para o Bolsa Família, não é? Se pondera, se gasta mais ou menos 25 bilhões, isso tem determinados impactos lá sobre a redução da desigualdade, sobre o índice de Gini, sobre uma série de indicadores. Porém, nesse trabalho, o que nós pretendemos fazer foi uma estimativa dos custos apenas. Ou seja, a gente não confrontou para as políticas de desenvolvimento regional esses custos com os potenciais benefícios que elas geram. Porque, indiscutivelmente, há benefícios de se levar investimentos para regiões menos desenvolvidas. Isso contribui para um processo de convergência de renda entre as regiões. Isso contribui, enfim, para a redução das desigualdades. Agora, o veredito, digamos, final, é sempre dado por uma ponderação entre custos e benefícios que a gente não chegou a avaliar nesse trabalho. Ou seja, o seu estudo não aponta caminhos para melhorar a efetividade desses custos aí. Exatamente. Nesse momento, a gente pretendeu estimar esses custos totais, calcular esses custos totais, deixar clara qual foi a metodologia adotada para estimar esses custos. E, na verdade, é porque, num dado momento, eu me dei conta também que, se você procura na internet quanto é que custa a política de desenvolvimento regional no Brasil, você não tem essa informação tabulada de forma sistemática. Eu achei algumas referências que já fizeram isso antes, mas muitas vezes não se esclarecia qual foi o método utilizado, ou havia um viés específico, por exemplo, dirigido à Zona Franca de Manaus, ou dirigido à região Nordeste. Então eu quis fazer uma coisa abrangente para que, talvez um primeiro passo, né, para a gente tabular e ter conhecimento, ter clareza sobre o quanto custam essas políticas. Talvez num outro momento coubesse confrontar esses custos com os benefícios gerados pelas políticas. Isso, eu imagino, teria que ser para cada iniciativa em particular. Não dá para fazer para o conjunto das políticas. Teria que ver, considerando a iniciativa, por exemplo, da Zona Franca ou da Sudene, ou, enfim, dos vários programas de desenvolvimento regional que nós temos no Brasil, confrontar o quanto cada um deles custa com os benefícios que eles são capazes de gerar. Bom, estamos aqui no Congresso Nacional, onde basicamente se faz política e se vive a política. Claro. Bom, eu comentei que a região norte era bastante competente no seu lobby, tanto que agora, recentemente, a Zona Franca de Manaus foi prorrogada por mais, até o ano 2073. Né? Isso. E, bom, dentro desse escopo, assim, a ideia da Zona Franca de Manaus deu certo, ela trouxe desenvolvimento regional para aquela área, pelo menos para aquela área ali em volta da capital do Amazonas. Agora, baseado nessa ideia, houve ainda no governo Sarney a iniciativa de criar as zonas de processamento de exportação, as ZPEs, que até agora não encontraram assim, um caminho para que se efetivassem. Por que isso aconteceu, no seu ponto de vista? Olha, eu acho que há algumas restrições para que as EPEs, digamos assim, se multipliquem, não é? Eles têm tentado fazer ajustes na legislação, principalmente na questão tributária, não é? Para ver como é que elas se tornariam mais viáveis, mais atrativas para os empresários. Além disso, existem projetos de lei tramitando, acho que no Senado e na Câmara também, no sentido, por exemplo, de permitir que as EPEs abrigassem também o setor de serviços, que esse é um debate que tem sido frequentemente colocado na medida em que hoje em dia se exporta bastante serviço. Não existem plataformas, mundialmente falando, de exportação de serviços. E eu acho que, em alguma medida, a demanda por infraestrutura das EPEs, que ainda não foi equacionada na maior parte dos casos, né? Então você tem autorização para o funcionamento de várias EPEs, mas elas não estão plenamente operantes, né? A maioria delas, né? Então, acho que é um conjunto de fatores aí que explica por que as EPEs ainda não
se tornaram um instrumento, digamos assim, mais usado de forma mais abrangente para a promoção do desenvolvimento regional. Quem seriam os potenciais, entre aspas, prejudicados pela implantação das EPEs? A própria União, pela renúncia de arrecadação? Eu não diria prejudicado, né? A implantação das EPEs, é claro, implicaria um custo, mas também implicaria benefícios. Então, de um lado, existe a renúncia à arrecadação, não é? Isso é um componente, digamos assim, dos custos das políticas de desenvolvimento regional. Existem também outros componentes, né? Os custos financeiros, né? A concessão de crédito em condições mais favoráveis, ou mesmo investimentos diretos da União, mas eu não diria propriamente prejudicada, eu diria que haveria uma decisão no sentido de favorecer essas iniciativas. Os benefícios, claro, seriam a promoção do desenvolvimento regional nessas regiões, então, claro, isso contribuiria para uma convergência de renda entre essas regiões e o restante do país, não é, se forem regiões deprimidas, e frequentemente as zonas de processamento de exportação são também vinculadas a benefícios na balança comercial, porque acabam favorecendo exportações, né? Então, ao criarem um regime tributário mais favorável, ao facilitarem os procedimentos aduaneiros de importação de matérias-primas para a geração de produtos finais e consequente exportação, essas zonas acabam contribuindo muito para a balança comercial. Existem alguns estudos que falam, por exemplo, do caso da China, né, que usou bastante zonas de processamento de exportação para promover a própria industrialização. Então, isso são casos de sucesso nas EPEs. Por isso, eu não usaria muito a expressão prejudicados. Eu diria que existem custos, é claro, mas existem também benefícios que podem ser apropriados pelo país. Enquanto a Zona Franca de Manaus foi criada e não sofreu qualquer solução de continuidade até hoje, a SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, chegou a ser extinta e depois foi reinstituída. A SUDENE e a SUDAN, na verdade. A SUDENE, E o que você pode falar, o que envolve esse tipo de comparação? Assim? Olha, a Zona Franca ela está na Constituição. Né? A SUDENE ela é criada por força de lei, não é? Então eu acho que digamos assim, a resiliência de um e de outro é diferente do ponto de vista legal, vamos dizer assim. No caso da SUDENE e da SUDAN, que chegaram a ser extintas e substituídas pela ADENE, pela ADA, não é? Que foram agências criadas para substituí-las. Das quais ninguém quase lembra o nome, né? Porque elas foram muito pouco operantes, na verdade, e movimentaram um volume de recursos muito pequenos, né? Na época se discutia muito problema de mau uso de recursos, etc., né? Mas depois se retomou a iniciativa da SUDENE, né? na década de 2000, e hoje existe um volume razoável de recursos associados a incentivos fiscais concedidos no âmbito da SUDENE, como também existem recursos que são dirigidos para crédito, né? No âmbito dos chamados fundos de desenvolvimento regional e dos fundos constitucionais de desenvolvimento regional, né? O FCO, o FNE e tal. Né? Então, hoje em dia, parece que essas superintendências voltaram a atuar de forma mais vigorosa, não é? Haja vista, inclusive, o funcionamento agora da SUDECO também, não é? Do Centro-Oeste. Do Centro-Oeste, exatamente. Né? Que é a mais recentemente criada. Que é a mais recentemente criada. O percentual de cada uma dessas superintendências em termos de recursos? Bom, esse dado ele está tabulado aqui no trabalho. Do ponto de vista da renúncia fiscal, vamos lá. Eu vou falar de 2013, né? Para a SUDENE, na verdade, em renúncia fiscal foram mais ou menos 5 bilhões de reais. E para a SUDAN foram mais ou menos 2,4 bilhões de reais. Né? A gente ainda não tabulou os dados da SUDECO. Para a SUDENE, 5 bilhões. 5 bi. É mais ou menos o dobro, né? Mais o dobro. Em relação à SUDAN. Mas é claro que a região norte... O que isso significa em termos que é mais rica a região norte? Não se pode dizer isso, né? Não, é porque no caso Bom, primeiro, claro, o Nordeste representa um percentual maior do PIB do que a região Norte, né? Então é natural que ele capture mais incentivos, né? Dadas condições mais ou menos semelhantes, não é, do que a região Norte. E em segundo lugar, porque na região Norte está a Zona Franca de Manaus, que já destina um percentual grande dos incentivos fiscais, né? Então, talvez isso explique por que o Nordeste aí tenha mais ou menos o dobro dos incentivos fiscais, das renúncias fiscais concedidas
para a Sudene vis-à-vis os valores concedidos para a Sudã. Não é? É possível estabelecer uma comparação, pelo menos aqui é pergunta de um leigo, né? Entre o percentual investido e o percentual de inovação tecnológica que se ganhou com esses programas de desenvolvimento regional? O problema da avaliação de políticas públicas, de uma forma geral, é a gente isolar o efeito desse investimento ou dessa política sobre uma determinada variável. Então, eu poderia lhe responder de forma geral que, claro, uma vez que você coloca a Zona Franca de Manaus numa região remota, né, numa região mais distante, como é a Amazônia, é claro que a taxa de inovação cresce muito naquela região. É claro que, enfim, há uma série de variáveis que acompanham a implantação da Zona Franca. A dificuldade maior estaria em isolar o efeito dessa iniciativa. Então, quando a gente olha para os dados de inovação tecnológica por região do Brasil, isso é publicado pelo IBGE, numa pesquisa feita a cada 3 anos, que é a PINTEC, não é? A pesquisa de inovação. A gente vê variações que a gente pode eventualmente associar a variações nos desembolsos, por exemplo, da Sudene. A dificuldade estaria em isolar o efeito. O que é que eu posso atribuir à Sudene, por exemplo, e o que é que eu posso atribuir a outras iniciativas, a iniciativas de governos estaduais, enfim, a um conjunto de outras variáveis. Eles se interpenetram nos programas, não há uma fronteira definida entre... Exato. Existem técnicas para tentar isolar esses efeitos. Existe uma técnica muito frequentemente usada que eles chamam de propensity score matching. Pegar dois indivíduos ou empresas idênticos em diversas características, exceto por uma, que um foi beneficiado por uma determinada política e o outro não. E depois acompanhar a evolução de algum indicador, por exemplo, inovação, né? Desses dois e ver se, nesse caso, a política exerceu algum efeito. Agora, muitas vezes isso é difícil pela carência de dados, né? Não dá para dispor desses dados abrangentemente para poder fazer esse tipo de avaliação. Mas nós existem autores e pesquisadores que já fizeram análises desse tipo, por exemplo, inclusive para programas como, acho que o Bolsa Família já foi objeto desse tipo de análise, o BPC, o Benefício de Prestação Continuada, que é também um programa social do governo. Algumas políticas de inovação já foram avaliadas sob esse ponto de vista. Eu desconheço para as políticas regionais especificamente. Quando se fala em saltos de desenvolvimento, é inevitável citarmos 2 exemplos. É frequente comentarmos sobre 2 países, a Coreia do Sul e a China, né? A China, em termos macro, que são mais de 1 bilhão de 300 milhões de habitantes, mas que conseguiu inegavelmente dar um grande salto. Era produtor e exportador de bugigangas, hoje ela consegue dar um salto de qualidade até no seu produto próprio. E a Coreia do Sul como um grande exemplo de salto de um país que com base numa educação, um grande esforço de educação, na qualidade, no investimento, hoje é o país que produz Samsung, Hyundai, grandes estaleiros, enfim. Que exemplos nós poderíamos pensar desses países para tentar aplicar aqui no Brasil? Olha, existem diversas interpretações das razões do sucesso da Coreia, da China. Existem livros inteiros escritos sobre isso e, na verdade, opiniões nem sempre convergentes. O que eu vou lhe dizer é o meu ponto de vista sobre a questão. A Coreia foi particularmente muito bem sucedida na adoção de suas políticas industriais, a meu ver, porque eles combinaram incentivos com exigências de contrapartidas dos produtores, exigências de desempenho. Então, ao tempo em que as empresas recebiam benefícios, incentivos do governo, elas também tinham que cumprir, por exemplo, metas de exportação, o que fazia com que essas empresas estivessem frequentemente presentes, em qualidade, né? Investissem em qualidade, investissem em pesquisa, e fazia com que essas empresas estivessem o tempo inteiro buscando competir no mercado internacional. Então, em lugar de ser incentivo numa região fechada, eles procuraram se abrir para o comércio exterior e o incentivo era condicionado a determinadas metas de desempenho. É o que o pessoal costuma dizer, o stick and carrot, né? Os 2 mecanismos lá de fazer as empresas progredirem, né? Essa, a meu ver, bom, eles passaram também, no caso da Coreia, por exemplo, há um livro, Alice Amsden, né, que escreveu sobre isso, relata-se que empresas de setores mais tradicionais, mas que eram grandes conglomerados, né, que tinham grande força, grande escala empresarial, né, e já métodos de gestão dominados,
eles conseguiram fazer com que essas empresas saíssem de segmentos mais tradicionais, por exemplo, o setor têxtil, e se diversificassem em direção a segmentos mais intensivos em tecnologia, como o setor microeletrônico, que você mencionou, como o setor de produção de televisores, etc. Né? Então, me parece que isso foi uma iniciativa bastante bem sucedida. No caso da China, os dados que eu vi recentemente sobre inovação tecnológica, por exemplo, registram um salto muito grande do gasto em P&D em relação ao PIB da China. O que é uma coisa surpreendente, porque se essa relação P&D PIB na China está crescendo, significa que o gasto em P&D está crescendo mais rápido do que o PIB chinês, que já cresce de maneira bastante acelerada. 7,9 o ano. Exato, e isso é pouco para o padrão recente deles, né? Eles desaceleraram um pouco. Isso é considerado um PIBinho lá, né? Pois é. Então, de fato, eles conseguiram fazer um salto, digamos assim, a meu ver, como eu falei, eu acho que existem opiniões aí muito variadas sobre essa questão, mas a meu ver, porque eles estão conseguindo atrair para a China investimentos também de alta intensidade tecnológica, ou seja, eles não estão se limitando, como você falou, à produção de bugigangas, né? Eles estão, a própria Embraer, por exemplo, né, recentemente... Uma fábrica lá. Exato. Então, eles vão fazendo as joint ventures com os detentores das tecnologias. E nisso vão absorvendo tecnologia. E com isso vão absorvendo tecnologia. E o tempo inteiro presentes no mercado internacional. Ou seja, eles não estão atendendo apenas o mercado chinês, que é um mercado enorme, mas também eles estão sujeitos, digamos assim, a uma competição internacional que os faz buscar incessantemente, né, o tempo inteiro, já chegaram no segundo posto na economia mundial e certamente vão ultrapassar os Estados Unidos. Em termos absolutos, é bem provável. Luiz Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço. Cidadania conversou com o consultor Luiz Ricardo Cavalcante sobre os custos das políticas de desenvolvimento regional do Brasil. Mande suas críticas e sugestões para nós. Ligue para o Alô Senado 0800 61 2211 ou acesse www.senado.leg.br/TV. Nesse endereço você poderá ver de novo ou baixar uma cópia de qualquer programa da TV Senado. Um abraço a todos e até o próximo Cidadania.